Bom, gente, a paz do Senhor, professor Cid Clay, mais uma vez aqui em Pernambuco, na cidade de Abreu Lima, em mais uma exposição a respeito do livro aos Efésios, tá? Iremos falar hoje sobre o capítulo 3, tá? Eu não estou dando seguimento à lição, eu estou fazendo de forma sistemática a partir de uma introdução histórica que vimos na primeira aula, depois uma exposição do capítulo 1, parte dele, depois capítulo 1 e capítulo 2, e hoje nós estamos aqui no capítulo 3, do versículo 1 até o 21º. Tá? Daremos, pois, prosseguimento aos comentários aos Efésios, do capítulo 3, versículo 1 ao 21. Por Cid Clay Lacerda Monteiro, tá, gente? Sou bacharel em teologia e professor de escola dominical pela graça e misericórdia, tá? São 10h30 da noite e vamos começar, tá? Primeiro de tudo, nosso sumário. O capítulo 3, em questão que será estudado, eu dividi no esboço em duas partes, tá? Para ficar mais fácil da gente compreender. A revelação do mistério divino, tá? Paulo é o único escritor do Novo Testamento que revela esse mistério, tá? A gente vai ver aqui direitinho. Oração de Paulo por poder e amor, tá? Ele não só queria poder do alto para a Lídia, tá? Éfeso é a capital da Lídia. Lídia é toda a região ali da Ásia Menor, compreendendo a maior parte das igrejas fundadas por Paulo, do capítulo 3, versículo 14 ao 21. Tá, gente? Vamos lá. A revelação do mistério divino, capítulo 3, versículo de 1 a 13. O pensamento expresso na frase o prisioneiro de Jesus Cristo, tá? Falei para vocês na primeira aula que essa carta é uma carta da prisão. Ele estava preso em Roma, em um domicílio alugado, com soldados pretorianos, fazendo a guarda particular dele, para ele não fugir, né? Simplesmente por causa disso, tá? Esse primeiro versículo resumiu toda a experiência do apóstolo como aprisionado, tá? Podemos dizer isso desse versículo. Experiência esta a que um homem tão ativo e ardoroso se adapta dificilmente, tá? Ele aceitou com naturalidade ficar preso. Dá para entender uma coisa dessa? Tá? Aceitando-a, embora árdua, tá? Porque ele tinha que levar o castigo diário, a quarentena -1. Tem alguns comentaristas e escritores que dizem que ele chegou a levar num dia 256 chibatadas. Olhe, para aguentar isso, não é mole não, e ele aguentou, tá? Como a vontade do seu mestre, se referindo a Deus, Jesus, ele a aproveita do melhor modo e através dessa circunstância glorifica e serve ao seu Senhor. Paulo calmamente lembra aos seus leitores gentios de que sua prisão, instigada por inimigos judaicos, resultava de ter advogado plenos direitos de liberdade para os gentios na igreja cristã. Tá, gente? Quando eu falo aqui dos comentaristas, e você vê que tem algo que está indo de encontro ao que você conhece, verifique as minhas fontes que eu consulto para poder expor aqui e ensinar, tá? Eu não digo nada inventado da minha cabeça não, tá, gente? Tem momentos aqui que Deus quer falar
E tem pessoas do outro lado aí que tá precisando ouvir, viu? Mas não é nada inventado, não. Tudo aqui tem base, viu? Observe o seguinte: aceitando-a, você aceita realmente pagar o preço por amor a Cristo? Aceita ficar preso? Apanhar? Viver no põe na água? Ou você prefere viajar para a Europa, o Coliseu Romano? Paulo estava lá, em Roma, mas estava preso, sofrendo e sem ter a liberdade devida a ele, porque ele era inocente. Tá? Vamos adiante. A revelação do mistério divino. 3, de 1 a 13. Os únicos enredados na situação, a quem não menciona, veja só, viu? São os carcereiros romanos, ou seja, a guarda pretoriana, tá, gente? Presentes com ele. O sentido da cláusula condicional no versículo 2, lá tem um porém, entretanto, todavia, é isso que isso aqui quer dizer, tá, gente? Pode ser expresso pela frase coloquial: certamente vós tendes ouvido. Ele não falou da situação carcerária dele, porque ele sabia que a fama dele na prisão já tinha alcançado até Jerusalém. Quanto mais a terra de Lídia, que ficava no meio do caminho. Por isso que ele não cita o fato de ter 2 guardas na porta da casa olhando ele. Tá? Muitos dos seus leitores nunca o tinham visto. Nem eu e nem você. Também nunca vimos. Mas as notícias de seu trabalho, e especialmente da revelação central de que ele foi ministro, essa revelação central foi revelada a ele como ministro do Evangelho, se haviam espalhado em toda parte. Tá? Vamos falar da segunda parte para podermos comentar de forma completa, tá? Graça. Essa graça aqui não é a graça da salvação individual. Não. Viu? Ele não está falando disso. Ele está falando daquela do Evangelho na sua plenitude, a qual Paulo tinha recebido pela revelação de Deus. Não é a graça no momento da conversão. É a graça adquirida após a conversão, dedicação exclusiva para Deus. Ele tinha alcançado isso. Tá, gente? E vamos mais adiante. A qual Paulo tinha recebido pela revelação de Deus. Este evangelho não era o produto de sua própria imaginação. Tá? Ele não inventou, não. Nenhuma tradição herdada de seus antepassados. Nem ainda algo que lhe fosse comunicado pelos apóstolos de nosso Senhor. Mas uma revelação especial de Deus. E termina o versículo 3. Gente, cada um de nós tem um particular com Deus. Tá? Existe a graça geral, a qual chamo, que é dada a todos, do ímpio, a mais alta patente eclesiástica. É dada por igual. O sol nasce para todos, a chuva cai para todos, a mangueira dá manga para o ímpio e para o justo, a estrada está feita ali, tanto para o justo quanto para o ímpio usar, o vento vem, a brisa vem, tanto para o ímpio quanto para o justo. Essa graça eu chamo de graça geral. Tá? Só que existe ainda a graça salvífica. É aquela no momento em que ouvimos a palavra,
o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo e de que precisamos de Jesus. E naquele instante, nós adquirimos uma impulsão interior, tá? Que é chamada tecnicamente de graça salvífica, que nos faz levantar e dizer, eu quero Jesus. Tá? E à medida que o crente vai galgando intimidade com Deus, ele alcança esse nível de Paulo aqui. Este evangelho não era, olhe, eu não estou falando aqui do evangelho do reino, que era pregado por Jesus, nem o evangelho de Pentecostes pregado pelos apóstolos. Nós estamos falando aqui de outra revelação que não ouvimos muita gente falando a respeito, não. Viu? Vamos adiante. A revelação do mistério divino. Capítulo 3, versículo de 1 a 3. Vamos adiante. Agora, Paulo volta à questão do mistério. Versículo 3, Efésios 1 e 9 e seguintes. E você também dê uma olhadinha em Colossenses 1 e 26, que ele também trata a respeito disso. Só que os detalhes estão aqui na carta de Éfeso. Referindo-se com ênfase especial à única relação produzida na sua própria experiência. Tá? O argumento começa no primeiro versículo, sendo interrompido. Tá? A gente não sabe por que, de uma hora para outra, ele muda de assunto. Um exemplo, ele começa a contar de 1 a 10. 1, 2, 8, 9, 10, 3, 4. Pronto, é mais ou menos isso que aconteceu aqui nessa missiva dele, tá, gente? Ele para, intercala um assunto que não tem nada a ver, e quando depois ele começa a falar do que ele estava falando no começo. O argumento começa no primeiro versículo, sendo interrompido logo no fim do mesmo, e prosseguindo somente no versículo 14. É quando ele retoma a ideia, com a expressão, por esta causa. Tudo se referindo ao primeiro versículo. Os versículos intercalados constituem, logicamente, uma digressão. Ou seja, vamos dizer assim, temos uma ponte. Melhor o exemplo da escada. Tem o corrimão da escada que você usa para subir e descer, segurando nele. Se por acaso tropeçar, não cair no chão, porque está seguro. É isso que Paulo faz aqui com essa intercalação. Ele dá um corrimão para você subir nessa escada e entender o que ele está querendo dizer. Tá? Que contém os mais nobres e majestosos sentimentos de coisas sublimes. Paulo inicia a sua tese, mas a lembrança da maneira em que o mistério foi revelado a ele, o menor de todos os santos, empolga a sua atenção. Pense bem, você servindo a Jesus, e Jesus mostra uma coisa somente a você. Rapaz, que privilégio, que alegria. Jesus me mostrou, me iluminou e eu tive uma visão que ninguém mais teve, que não é nova em relação à Bíblia, mas sim vem de acordo com a Bíblia, não é anticristã, e guardei para mim como experiência. Mas Paulo não. Paulo, ele teve atitude. Ele disse, não vou guardar isso para mim não. Eu vou revelar o que Deus me mostrou. Tá? Lembrando que hoje não tem mais revelação. Tá? Revelação foi até João. Possivelmente, não é certeza, com morte natural no ano 98 depois de Cristo, outros dizem ano 100, tá? Com a morte deste último apóstolo, se encerrou a revelação e a partir do ano 99 ou 101 se iniciou a iluminação por meio do Espírito Santo, tá?
Adiante. Conforme foi escrito há pouco, resumidamente, no versículo 3, nos primeiros versículos desta epístola, levando-se em conta Efésios 1:9 e os seguintes, um estudo daquela passagem seria suficiente para dar aos seus leitores um indício de sua compreensão do mistério de Cristo. O que é que ele está querendo dizer aqui? Que só essa passagem já é suficiente para você saber qual é o mistério revelado na segunda metade do primeiro século da igreja primitiva. Não precisava de ler mais nada. Só isso aqui já era o suficiente. Mas vamos adiante. Isto não é auto-louvor. Ele não estava assim, vai descendo. Ele não estava com vanglória. Nem orgulho. Mas o simples reconhecimento da obra de Deus na sua vida. Ele, como eu posso dizer, não se sentia digno de Deus ter revelado isso a ele, concedendo-lhe compreensão das coisas profundas da vida espiritual. Tem gente que entende muito bem levantar uma parede e um muro, mas para orar, meu irmão, para se chegar a Jesus, dá trabalho, viu? Embora tivesse sido ele o principal meio de comunicação pelo qual Deus tinha manifesto esse mistério, ele inclui também a instrumentabilidade dos santos, né? Apóstolos e profetas. Podemos citar como exemplos o caso de Filipe, que era só um diácono, e decifrou o livro de Isaías para o eunuco etíope, da rainha Candace. Tá lá em Atos. Podemos também citar o caso de Pedro e Cornélio. Cornélio não era judeu, mas Deus disse que Pedro não chamasse de impuro aquilo que ele santificou. E foi na casa de Cornélio, pôs as mãos e foi todo mundo cheio do Espírito Santo. Até aqui já dá para entender qual é o mistério. Os profetas mencionados aqui não são os profetas do Velho Testamento. Viu? No Velho Testamento existia um movimento chamado de profetismo. Antes da escola de Samuel era da seguinte maneira: Deus escolhia, chamava, enchia ele com o Espírito por cima, tá? Não era por dentro. O Espírito Santo descia sobre o profeta e ele falava o que Deus mandava ele dizer. Esse profetismo foi se desenvolvendo mais e mais até a conquista da Terra Prometida e a chegada de Samuel. Samuel foi juiz, profeta e sacerdote. Ele, vendo que os profetas não tinham uma certa organização, ele criou a escola de profetas. E nesta escola de profetas, o que é que eles aprendiam? Obedeçam a Deus fazendo desta maneira. Que um dia pode ser que Deus escolha você como profeta. Era isso que acontecia. Mas no Novo Testamento, o profetismo, segundo palavras de Jesus, terminou em João. E a Bíblia diz, com palavras de Jesus, que não existiu homem maior do que ele, e ele é o último. Ou seja, o profetismo acabou em João. Mas, por que ninguém toca nesse assunto aqui? Faça essa pergunta a você. Eu coloquei logo aqui embaixo. Os profetas mencionados aqui não são os do Velho Testamento.
mas os do novo. Aí você pode dizer, irmão Sid Clay, professor Sid Clay, ele está falando da época que Jesus estava vivo. Não, meu amigo, essa carta foi escrita entre 58 e 62 depois de Cristo. Já fazia 30 anos que Cristo estava no céu. Muitos apóstolos e discípulos já tinham morrido. Viu? E de João, no início do ministério de Cristo, até aquele momento não havia mais profetismo. E quem eram esses profetas aí? Hein? O pessoal diz que igreja não tem profeta. Cuidado! Daqui para o final a gente explica essa passagem para vocês, tá? Mas a consequência mais imediata e pessoal da obra de Cristo é a que permite aos crentes se aproximarem de Deus pela fé. Mas isso não é de todo jeito, não. Tem que ser com ousadia. Você tem que ter coragem. Eu só paro de orar quando ele me responder. Falo por experiência própria. Viu? Uma nova referência à prisão de Paulo. Ele fala de novo da prisão dele. Conclui o parêntese que se abre no versículo 1. Tá? Ele começa no versículo 1, corta o assunto, faz uma espécie de apoio de escada para você não escorregar e termina aqui o assunto. A fé inextinguível de Paulo nos eternos propósitos de Deus se manifesta em sua exortação para que os efésios não se desanimassem por causa das suas tribulações em favor deles. O último objetivo, vossa glória, deve sempre ser tido em mira. Tá? Mas essa glória que nós estamos falando aqui não é a glória terrena. Não. De maneira alguma. Paulo não fala nesse sentido. Ele está falando do céu. João capítulo 14, traduzido do grego, koiné, Jesus disse, não se atribule os vossos corações. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradias. Se assim não fosse, eu o teria dito. Eu vou vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós e pegarei vós para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vossa glória deve sempre ser tido em mira. Tá? Se lembre da volta de Jesus, viu? Andar de carro blindado é bom. Morar num apartamento de luxo é bom. É bom para o homem. Mas Lázaro comia das migalhas e foi para o seio de Abraão. A repetição da frase por esta causa, no versículo 14, confira com o versículo 1. Compare os dois, tá, gente? Mostra que o apóstolo está resumindo o pensamento que havia sido interrompido pelo parêntese dos versículos 2 a 13. Tá? Aqui, do 2 a 13, é o corrimão da escada. O 1 e o 14 é a escada, tá, gente? O que segue está na forma de uma oração. Cuidado! Não é uma doxologia, não. É uma prece mesmo que ele está fazendo aqui. A base da qual está
toda a maravilhosa obra de Deus, que lhe foi revelada nos pormenores desdobrados no capítulo 2. E ele diz: me ponho de joelhos. A atitude costumeira de oração entre os judeus era ficar em pé. Está lá em Lucas 18 e 11. Viu? Se quiser pegar as referências, porque a gente que é teólogo tem que pegar 3 referências para confirmar a doutrina, você pega as referências vindas a partir do capítulo 18, versículo 11 de Lucas, e você vai ver as outras 2, tá? A posição de joelhos expressava solenidade especial ou urgência incomum. Paulo estava tão preocupado com a igreja de Éfeso, tá? É uma preocupação que a gente não vê muito hoje por parte de homens de posição na sociedade. Mas é assim mesmo, a palavra de Deus tem que se cumprir, tá? Ele estava preocupado com a Lídia, a Ásia Menor, principalmente com a cidade de Éfeso, que a igreja tinha sido fundada por ele. Durante 3 anos ele estava trabalhando ali com o povo. Mas ele se põe de joelhos, demonstrando um carisma muito incomum às outras igrejas que ele tinha fundado. Você não vê isso nas outras igrejas, nas outras cartas, me desculpe. Você não vê isso. Mas em Éfeso, ele fez questão de dizer a posição entre os judeus era ficar em pé, né? Cadê aqui? Me ponho de joelhos. Judeu não fazia isso por qualquer coisa, não. Pelos outros, por ele colocava a cara no pó. Mas dobrar o joelho é porque o caso era sério. A primeira petição, como em Éfeso 1,17, roga a operação do Espírito Santo no coração do crente. Viu? Não adianta ser só crente. Tem que ter o Espírito Santo também para ser crente. Tá? Em 1,17 pede-se mais especialmente o conhecimento. Tá? Ou seja, uma revelação. Nessa época tinha revelação, viu? Pelo amor de Deus, estamos no 1º século. Aqui, Paulo procura mais o poder, ou seja, a realização, tá? Dessa revelação. Em Éfeso 1,19, pede o conhecimento da suprema grandeza do poder divino. Em Éfeso 3,16, ora para que seus leitores possam experimentar aquele poder, a fim de que a aquisição do conhecimento desejado lhes seja possível. Está no versículo 18. E você encontra uma passagem similar para a igreja de Corinto, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. A segunda petição é para Cristo habitar neles, tá? Como crentes, eles estão em Cristo. Como eu e você? Define-se, destaque sua posição diante de Deus, tá? Ele coloca essa posição. E em uma de suas cartas, ele é bem, eu posso dizer, rústico. Ele diz: sejais meus imitadores, como eu sou também de Cristo. Tá? Pede-se aqui que os cristãos cheguem a apreciar na sua experiência real a verdade complementar que Cristo deve habitar em seus corações. Esta é a consequência de estarem em Cristo e depende do exercício da fé pelo crente. Irmão, esse assunto de fé causa muitas intrigas ainda nos dias de hoje, porque o pessoal diz que, segundo Hebreus, está escrito e é verdade.
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a firme prova das coisas que não se veem. E a Bíblia ainda diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas vamos lá. Esta é a consequência de estar em Cristo e depende do exercício da fé pelo crente. Os discípulos pediram a Jesus: Senhor, acrescenta-nos a fé. Eles tinham. Eles não eram zero de fé, não. Mas precisavam aumentá-la. E Paulo aqui está preocupado com o povo da Lídia para que Cristo aumentasse a fé deles por causa das perseguições e agruras que haviam de vir. Porque Satanás ia se levantar. Tá? O fato de estar em Cristo deve expressar-se na vida do cristão pelo amor, correlativo, essencial da fé. Capítulo 1, versículo 15. Viu? Por que correlativo? Se eu trato bem você, qual vai ser o motivo de você me tratar mal? Hã? Muito pelo contrário. Se eu só trato você bem, que é o motivo pelo qual eu fui chamado, foi para fazer boa obra, não mais obras, você não vai ter motivo para me atacar. Eu não estou fazendo aqui, vamos dizer, o bom partidarista. Não estou fazendo isso. Eu obedeço a Jesus. O que ele quer de mim está na Bíblia. E quando eu dobro o joelho, ele fala comigo, assim como fala com você. Mas o correlativo essencial da fé tem que ter. Só ajudo quem eu quero. Que fé é essa? Só faço pela minha família. Só pela tua família? Jesus disse uma vez: olha, se vós, que sois maus, dais coisas boas aos vossos filhos, por que vocês acham que Deus também não pode dar coisas boas a vocês? Isso é a graça geral que eu falei. Tá? O fato de estar em Cristo deve expressar-se na vida do cristão pelo amor correlativo essencial da fé. Tem que haver ida e volta uns com os outros. E Paulo estava pedindo isso dele. É sério isso aqui. Vamos continuar. Entramos agora na segunda parte. Deixa eu me acomodar aqui. A revelação do mistério divino, capítulo 3, versículo do 14 ao 21, tá? Ambos são elementos da aptidão necessária para o crente compreender a verdade revelada de Deus, tá? Sem a força otorgada pelo Espírito Divino, através desses elementos, a mente humana, mesmo do crente, não pode alcançar a revelação de Deus. Nenhum santo, ainda que seja dotado com a plenitude da força espiritual, pode, por si mesmo, esperar obter a totalidade da verdade divina. É propósito de Deus que compreendamos a verdade com todos os santos. Somente a igreja, em toda a sua inteireza, pode perceber a plenitude da revelação divina. Este pensamento nos deve humilhar. Pensa um pouquinho. Quando ele fala ambos, ele está falando do slide anterior.
a fé correlativa. Tá? Tanto a fé estática quanto a ativa tem que estar em ação. São elementos necessários. Tá? E outra coisa, por mais inteligente que você seja, meu amigo, viu? Você pode ser um Einstein do século XXI, ainda não descoberto pelos homens da Terra. Você não tem condições de interpretar a Bíblia pela sua própria inteligência, não. É necessária a intervenção divina na vida do homem para que o homem conheça o que é espiritual de verdade. E não viver de aparência, de engano, mas viver um verdadeiro evangelho. Era o que Paulo aqui estava tentando passar para o povo de Éfeso. E outra coisa, somente a igreja em toda a sua inteireza, eu não estou falando aqui de 4 paredes, eu estou falando da igreja geral. Os crentes verdadeiros que estão ligados na videira, viu? Pode perceber a plenitude da revelação divina. Não é toda, é a plenitude, ou seja, o ponto máximo dela. O ponto que está mais à vista e ninguém está vendo. Somente esses crentes, com essas características e essas condições, é que tem como ver, vamos dizer assim, esse mistério que a gente ainda vai falar a respeito dele. O amor de Cristo excede a todo entendimento. Tá? Vá lá que um homem bom morra por outro bom. Isso é justo. 2 soldados vão para a guerra, às vezes para salvar a vida do companheiro, ele se joga e morre no lugar do outro. Tá? Mas morrer por bandido, morrer por uma geração corrupta e iníqua, igual era de Jesus e igual a nossa nos dias de hoje, por isso que está dizendo aqui, excede a todo entendimento. Não dá para compreender. Parece loucura. Por conseguinte, permanece um ideal. É algo que nunca se chega a atingir. Entretanto, sempre há possibilidade de aproximá-lo mais. Olha aí, você pode atrair mais Jesus para você. O conhecimento não é o apogeu das bênçãos pelas quais Paulo ora. Olha aí. Conhecimento sem Deus. Pode pegar o seu diplomazinho, feito o meu que eu tenho, e jogar fora. É pano de chão na mão de Jeová, na mão de Jesus. Viu? Pois ele roga uma experiência mais profunda ainda. Observe o seguinte. O povo da Lídia, quando eu falar Lídia, entenda Éfeso também. Éfeso é capital da Lídia. E a Lídia é a Ásia Menor. Paulo não tinha o que reclamar deles. Porque Tíquico, que com certeza foi com mais pessoas junto dele para visitar Paulo na prisão, contou o que estava acontecendo nas igrejas lá. Tá? E a gente não vê Paulo repreendendo aqui ninguém. Muito pelo contrário. Além de elogiar, ele faz, vamos dizer, súplicas, tá? Se chegando a dizer que está se dobrando de joelho por eles, para que Deus aumente ainda mais o poder dele neles, tá? O conhecimento dele neles, e que a igreja se expanda cada vez mais. E eu quero que você observe uma coisa. Conhecimento não é o apogeu das bênçãos pelas quais Paulo ora. Paulo não está orando por conhecimento, não, porque conhecimento eles tinham.
mentores, amigos de Paulo foram deixados em Éfeso após 3 anos de ensinamento por parte dele para tomar conta das igrejas. As igrejas, elas não eram desviadas não de Éfeso não. Eram crentes de verdade. Tá? Que vós sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Era uma prerrogativa de Paulo. Paulo queria que eles fossem cheios de Deus, cheios de Jesus, cheios do Espírito Santo, para poder aguentar o que havia de vir. Veja também Colossenses 2:9, tá, gente? Para vocês verem, porque são cartas irmãs, como a gente falou na primeira aula. O tempo aorístico do verbo tomados sugere que esta experiência não seja considerada como gradualmente adquirida, mas como uma realização positiva na vida do crente. Me desculpem eu ter colocado essa parte do grego aqui, tá? Mas eu tinha que expor. O que é o tempo aorista? O tempo aorista é como se fosse indo aos poucos até chegar no final. Não é uma ação imediata, tá? É uma ação que requer um tempo para ser concluída. Amém? Veja o que é que ele diz aqui. Mas como uma realização positiva na vida do crente. Porque o tempo aoristo também você pode ter uma ação negativa na sua vida. E ela vai aos pouquinhos até chegar no tempo certo e terminar. Mas, irmão, coisa ruim da vida crente dá. Dá. Jejum dá. Oração dá. Perseguição dá. Calúnia dá. Difamação dá. Ah, meu amigo. Faltando pão na despensa dá. Viu? Jesus, ele sabe como puxar o anzol. Viu? E Paulo já sabia de tudo isso, porque Deus já tinha revelado a ele. Tá? Vamos adiante. Efésios 13:20. Segue-se então uma magnífica doxologia. Tá? Doxo, vem de doxa. É uma palavra simples, tá? Ela significa engrandecimento a uma divindade. Ou seja, glória a Deus. Tá? E logia, no português, que é logia no grego, significa doutrina. Ou seja, doutrina da liturgia, da adoração, da ministração do culto. É isso que doxologia faz. E Paulo aqui vai tocar nesse assunto. Paulo já pediu grandes coisas, mas entende que seus pensamentos e suas aspirações mais sublimes nunca podem esgotar os recursos de Deus. Vamos pegar o exemplo de Jesus, mestre dos mestres, psicólogo dos psicólogos, médico dos médicos, Senhor dos senhores. Jesus falou uma parábola, uma passagem bem pequena, dizendo que aquele que quer construir o edifício, ele tem que se preparar primeiro para poder começar a construção. Não é começar a construção para depois se preparar para terminar o que começou. Jesus foi bem claro com relação a isso. Tá? Assim sendo, ele vai além e pede que Deus opere infinitamente mais do que o coração humano
possa esperar ou imaginar. Tem crente que pede: Jesus, me dá uma casinha. Jesus, me dê uma casinha. Jesus, me dê uma casinha. Aí Jesus vai dar um corredor de quarto a ele, quando depois ele está reclamando. Aí Jesus passa na cara: você foi que pediu. Jesus conversando entre os discípulos e os seguidores e os seus inimigos, ele disse: não recebeis porque pedis mal. Peça certo para ver se você não recebe certo, tá? E outra coisa também que a gente muito se observava, quando eu fui dirigente de juventude, irmãos, não faz 20 anos isso não. Eu tenho essa cara aqui, mas sou novo ainda, viu? Num congresso jovem, um dia, se não me falha a memória, se batizaram mais de 526 pessoas com o Espírito Santo. Com, no grego tem com o Espírito Santo. Mateus 13:11. O em grego, é a nossa conjunção com. Tá? Na segunda vez, dessa primeira vez que eu fui dirigente, quando eu cheguei lá, somente pouco mais de 360 foram batizados. Passaram-se os anos. Recentemente, eu fui dirigente de novo da juventude e levei os jovens para o congresso, para Jesus batizar com o Espírito Santo. Meu irmão, acredite se quiser, só foram batizados 244, no meio de 3.000 pessoas. Quando eu falei para o ministro, que era responsável por mim, pela congregação, que Jesus tinha batizado 244, ele olhou para mim e fez: só isso? Realmente. Temos que pedir poder para expulsar demônio, para Jesus curar, aleijado andar, morto ressuscitar, câncer sair, coronavírus ir para o inferno. Nós temos que orar, é para isso. Tá? Era isso que Paulo estava pedindo a Éfeso, a Lídia, a região todinha. E pediu de joelhos no momento que estava escrevendo a carta. Dá a entender isso. Busquem poder de Deus. Tá? O alicerce desta esperança e confiança repousa no fato de que o poder do Espírito de Cristo opera em nós. A Bíblia diz que a igreja tem a mente de Cristo. Se tem a mente de Cristo, o que Cristo pensa em fazer, a gente tem que fazer. Porque a gente está ligado na videira. E se a gente não está fazendo o que ele manda a gente fazer, meu amigo, você está pecando. Desobediência ainda é pecado. Tá? Deus há de ser glorificado na igreja e em Cristo Jesus. Tá? Isso é o versículo 21, já no final. A igreja é o corpo do qual Cristo é o cabeça, e os dois aqui são considerados como inseparáveis. Não adianta. O corpo não vive sem a cabeça, e nem a cabeça pode existir sem um corpo. Tá? Um precisa do outro. A igreja é a noiva. E Jesus quer casar. Viu? Mas vamos adiante. A revelação do mistério divino. Capítulo 3, versículo 14 a 21.
Intensifica-se o significado da frase quando notamos que um texto favorito de Paulo era, viu? Tem gente que deixa passar isso, viu? Isaías 45 e 23. Ele está presente em duas passagens. Eu coloquei aqui nos slides, vocês podem checar. Veja em Romanos 14, 11 e Filipenses 2 e 10. Ele cita Isaías. Esta oração, que talvez deva ser considerada a parte final da oração iniciada em Efésios 1, 17 a 23, começa com uma referência ao Pai. O Pai é quem? Deus. A ideia não se traduz tão facilmente, pois nossa palavra família, no versículo 15, no português, viu gente? Português, aqui do Brasil, família, tá? A ideia não se traduz tão facilmente, pois nossa palavra família não é derivada de pai. Olha. Viu agora a situação? Enquanto o vocábulo grego pátria, que significa família, é derivado de pater, que é pai. Viu agora a diferença? Viu? Tanto no céu como na terra, quão sublime é sempre o pensamento de Paulo. Veja também de novo em Efésios 1, do 10 ao 21, para você entender o que a gente vai falar. Entende-se que a paternidade de Deus não é uma simples metáfora proveniente de relações humanas. Eu criei você, eu sou seu pai. Eu criei ela, eu sou o pai dela. Não, não é bem assim não. O contrário é o caso. Deus é pai. O arquétipo de toda paternidade se encontra em Deus. E todas as outras paternidades são derivadas do próprio Deus. Viu? É por isso que a Bíblia diz que a gente tem que ter um carinho, um zelo, um cuidado com os nossos pastores. Porque eles são nossos pais na fé. Eles têm uma obrigação muito pesada para com a igreja de Cristo. Tá? Deus é pai. O arquétipo de toda a paternidade se encontra em Deus. Ele é pai da gente, é nosso pastor. Mas só é por causa de Deus. E todas as outras paternidades são derivadas dele. Ou seja, pastor, hoje, no caso hoje, né? Pastor, evangelista, presbítero, diácono e auxiliar. Em algumas regiões do país eles chamam de cooperadores ou obreiros. Tá? São paternidades. Tá? Baseadas em quem? Em Deus. Porque a média é 5 mesmo. Essas 5 paternidades têm que fazer o que Deus quer, não o que eles querem. Porque se eles começarem a fazer o que eles querem, o Espírito Santo não acha lugar para operar nele, sai dele e ele fica um bambu outro. A verdade é essa, tá, gente? Agora, vamos fazer alguns comentários teológicos sobre o capítulo 3. Não se preocupe, que está bem mastigado. Paulo agora manifesta a essência do mistério mais precisamente do que jamais o fizera. É nessa carta aqui que ele diz, vamos dizer assim, ao vivo e a cores, qual é o mistério revelado de Deus. Não é simplesmente que os gentios podem ter parte na salvação comum, ou seja, aceitando Jesus. Mas especificamente que os gentios, eu e você, que não é judeu,
que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e mais, e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Acabou-se. Acabou-se. Tá? Se lembra no começo quando eu disse que os profetas que profetizavam na igreja, na passagem de Paulo, ele não está se referindo aos profetas do Antigo Testamento, mas está se referindo aos profetas. Profetês em grego é profeta. O pessoal pensa que com o fim do profetismo, ali terminado em João, Deus ia deixar de ter profeta na terra. Profeta tem, com dor de profecia, com dor de discernimento, dor de variedade de língua. Mas não é movimento profetismo. É dom espiritual dado pelo Espírito Santo. Tá? E ele reparte a cada um segundo ele quer. Não adianta você pedir o que você não pode ter. Só peça o que o Espírito Santo quer dar a você. Aí sim, você vai ser uma ferramenta bastante eficaz contra o reino do maligno. A reiteração na Almeida Revista Atualizada do prefixo com traduz uma repetição semelhante no original grego do prefixo sim. Tá? Vamos lá. Significando junto com a mão esquerda junta com a direita. Como estão as suas mãos, irmão Sirigri? Minha mão direita está com a esquerda. Estão vendo isso? Na verdade, desculpe. Sim, tá. Esta reiteração é tão significativa que deve ser preservada. Vocês trabalham uns com os outros. Vocês não trabalham sozinhos. Tá? Os gentios não seriam salvos por uma salvação própria a eles, com bênçãos inferiores. Já pensou? O céu da cobertura e o céu do subsolo para a gente? Que coisa inadequada. Apropriadas a seu estado de párias. Ao contrário, eles participavam igualmente da salvação que os judeus gozaram. No dia de Pentecostes, a inauguração da igreja, cerca de 120 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, começaram a falar em línguas de fogo, depois falaram em línguas humanas, profetizando para o povo. 3.000 pessoas, possivelmente judeus, aceitaram. A Bíblia não fala que foram batizados com o Espírito Santo, mas foram batizados nas águas. Mas o eunuco etíope foi batizado nas águas, mas não tem relato do batismo do Espírito Santo dele. Já na casa de Cornélio, o negócio é diferente. Pedro tem a visão de carnes impuras e Deus mandando ele comer. Não. Deus me livre de comer coisa impura diante de mim. Aí Deus diz, não diga que é impuro aquilo que Deus santificou. Quando chegam os mandantes da casa de Cornélio, Pedro vai, impõe a mão e o que é que acontece? Batismo com o Espírito Santo, profecia, língua estranha, dons espirituais. Os gentios não seriam salvos por uma salvação própria a eles, com bênçãos inferiores. Nós não somos inferiores só pelo fato de sermos enxertados, não, viu? Apropriadas ao seu estado de párias. Ao contrário, eles, naquela época, já participavam igualmente da salvação que os judeus gozavam. Ou seja, não era só aceitar a Jesus, mas também eles recebiam autoridade, poder
ousadia e dignidade diante de uma sociedade podre e imunda pelo pecado. Vamos continuar. Eles eram co-herdeiros em relação aos crentes judeus, co-membros do corpo em relação a Cristo, que é o cabeça, e co-participantes da promessa. O que é em relação às promessas históricas de Deus. Como é que é? Vou ter também para minha vida as promessas em relação a Israel. Me atrevo a dizer que sim, viu? Sim! O dom da graça de Deus é tudo por causa disso. O dom da graça de Deus. Paulo sempre era cônscio da maravilhosa obra da graça que Deus tinha realizado nele, tá? A qual fez frequentes referências, como no versículo 8. Veja também Colossenses 1:24 e os seguintes, tá? Por incrível que pareça, como fomos enxertados na videira que é Cristo, oliveira, figueira, são as três plantas principais que a Bíblia fala, nós temos também que dar os frutos e a seiva que está passando por dentro do judeu também está passando por dentro de nós, porque nós estamos ligados na videira. Viu? Continuando. O menor de todos os santos, Paulo se considerava. Paulo insere uma frase de profunda humildade, temendo que algum leitor julgasse haver qualquer exaltação própria no que dissera. Porque, irmão, o que Deus tem comigo, Ele não pode ter com você. Eu posso colocar a mão no enfermo de lepra e ele se limpa na hora. E você pode botar a mão em cima de um morto e ele ressuscitar. O meu dom não serve para ressuscitar, mas serve para curar. O seu não serve para curar, mas serve para ressuscitar. Tá entendendo? Vamos lá. Paulo, diante desses dois exemplos que eu citei, ele tinha os dois, tá? Fora os outros, que uns dizem que é 21 e outros dizem que é 23 dons do Espírito Santo, espirituais, tá? Vamos fazer de conta. Uma conjecturação. Ele tem esses dois dons, o de cura e o de ressuscitar. Mas ele não se vangloriava por causa disso, não. Sabe por quê? Porque os dons não eram dele, eram de Jesus. Veja também em 1 Coríntios 15:9, as insondáveis riquezas de Cristo. Quanto mais ele exercia o dom espiritual que foi dado a ele, mais ele ia ficando poderoso. Entendeu? O evangelho não é simplesmente uma doutrina, nem um mero padrão de vida. O evangelho proporciona riquezas em medida incalculável. Tá? Incalculável. Tá? O homem não pode comprar salvação. Foi Cristo que pagou o preço. Então ele tem que ir a Cristo. Porque é Cristo que tem, vamos dizer assim, a riqueza necessária para lhe ofertar de graça a salvação. E qual foi o preço que um gole pagou? O sangue dele. O sangue de Cristo liberta de todo o pecado. Todo o pecado. Tá? Por enquanto, só vou falar isso.
ele purifica de todo o pecado, com exceção de 3 passagens bíblicas. Tá? Que a gente só conhece um. Metade do povo conhece 2. Mas as 3, em outra oportunidade, eu tocarei no assunto para vocês. Vamos lá. O vasto propósito divino mira nada menos que o alvo de fazer todos os homens verem a verdade. Essa é a verdade especial que o apóstolo recebeu, de modo todo particular, como uma dispensação. Ou seja, imagine você suado, cansado, a pessoa chega com um balde de 40 litros de água e faz uma afusão em você, despejar água sobre você. Foi o que Deus fez com Paulo. Olha, vou te revelar tudo de uma vez agora, não vai ser aos poucos não. Porque ele já estava preparado para receber. Esta nova revelação da verdade não era um novo pensamento da parte de Deus. Porque Deus não muda, gente. Deus é imutável. Nenhuma divergência do seu plano original. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha o plano da salvação. E ele não mudou, não. Está continuando do mesmo jeito. Nenhuma divergência do seu plano original. Imposto pelo curso dos acontecimentos. Irmão, até os nossos pecados foram considerados por Deus para ele poder fazer a obra na minha e na sua vida. Ô irmão, você está querendo dizer que Deus coaduna do pecado? Não. Deus abomina o pecado. Só que um detalhe, meu filho. Ele ama o pecador, ama a mim e ama você. Acha que pode cair até 7 vezes, mas as 7 vezes a Bíblia diz que ele não se levanta. Viu? Ele quer sempre salvar o homem perdido no pecado. Tá? Esta verdade estava oculta em Deus que criou todas as coisas, existindo, portanto, desde o princípio. Mas Deus não a tinha revelado ainda. Mas, irmão, que mistério é esse? Aguarde um momento. Além da salvação dos gentios, esta revelação do mistério secular propõe também a comunicação às criadas inteligências não humanas. A multiforme sabedoria de Deus, está lá no versículo 10. Ou seja, lugares celestiais. Veja no capítulo 1, versículo 3. Deus não está só preocupado em salvar o ser humano, não. Ele está preocupado em salvar toda a criação que foi amaldiçoada por nós. Olha o mistério revelado aí. O instrumento especial para a instrução desses seres de natureza diferente é a igreja, somos nós. Não é o cristão individual. Não é só eu. Não é só a Cid Clay. Nem o corpo eclesiástico. Vamos falar assim, igreja que aceitou Jesus, mas aquela unidade dos crentes de todas as nações e de todas as eras, da qual Cristo é o cabeça. Tá? Ele é o cabeça antes que houvesse dia. Tá? Antes que existisse o Cronos. Tá? O eterno propósito de Deus em Cristo Jesus tinha em mira não tão somente os seres humanos, mas toda a criação. A criação foi amaldiçoada pelo pecado do homem, do sexo masculino. E Deus não quer só nos salvar, Ele quer também salvar a criação completa. O planeta Terra, a Lua, o Sol, as estrelas, a tua vida, a tua casa, a tua mulher, o teu filho, o teu parente, tu! Ele quer salvar. É essa essência dos 3 primeiros capítulos da carta aos Efésios. Tá? Tá aí as bibliografias e fontes
consultadas e sugeridas por mim, tá? Dando ênfase a Davidson, tá? Um comentarista muito bom para a época dele. Se sobressaiu muito. Tinham outros bons também, mas ele eu considero o melhor, tá? Davidson é um novo comentário da Bíblia do Velho e do Novo Testamento, editora desconhecida, tá? Não tem editora. Se você encontrar editora, entre no Zap, entre no grupo, fale qual é a editora, porque eu não achei a editora de F. Davidson, tá? Ele se encontra com um arquivo implícito na Bíblia de Word.net, tá? Tá tudo em inglês lá. É a edição de 1963. E acredito, meus irmãos, todos esses outros comentários que vocês estão vendo aí não falam o que Davidson falou antes de morrer na década de 70, mais ou menos, tá? Todo o presente comentário foi enriquecido pelo comentarista bíblico Davidson, tá? Minha fonte maior para esse capítulo 3 foi Davidson, porque ele foi onde eu queria chegar. No mistério revelado, Jesus não morreu, não foi só para salvar a humanidade. Jesus morreu, foi para salvar a humanidade junto com toda a criação. Viu? Toda a criação. Isso eu estou falando matéria. Pelo amor de Deus. Espírito que peca, pecou uma vez, está condenado. Foi o que aconteceu com o diabo e um terço dos anjos do céu. Não tem solução mais para ele, não. Mas nós temos esse privilégio. Viu? E a natureza vai ser restaurada ao que era no Éden. É assim que nós, os teólogos, cremos. Que o Éden vai ressurgir. Está em Isaías, está em Ezequiel, está em Oséias. A criança brincará com a áspide é uma serpente. O leão se deitará com a gazela é alimento para o leão. Hoje o leão é carnívoro. Ele vai voltar a comer capim. Vai ser uma coisa sobrenatural, sem explicação humana. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus nos ajude nessa quarentena, que não está sendo fácil. Tem dias que eu penso que eu estou na terça, que eu estou na quarta. Quando eu vejo, eu estou no sábado. A gente perde até a noção do tempo. Tá? Mas Jesus ainda faz milagre para nós exaltarmos o nome dele. A Bíblia começa com um milagre. No princípio criou Deus os céus e também a terra. E termina com outro milagre. A graça do Senhor Jesus seja com todos vós. O Velho Testamento termina com a maldição. Começa bem, termina mal. O Novo Testamento termina bem e termina bem. Meus irmãos. O Velho Testamento termina com a maldição, mas não termina com a bênção apostólica. Receba no nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula.